a gente pode estender a vida por muitos anos, né? Então, a expectativa de vida está cada vez maior. Mas a gente nunca vai estender a infância. A infância vai ser sempre aquele período. E o período da infância é fundamental para o adulto, né? E para o idoso, que vai ser essa pessoa. Então, ali naquele momento, né? Antes dos 2 anos, que a gente não recomenda de forma alguma, as sociedades, né, internacionais não recomendam o uso de tela, é o período em que a criança mais precisa dos estímulos para se desenvolver. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a sua comunidade da área da saúde. E hoje nós vamos abordar um assunto que diz respeito a todos nós, que é sobre a influência das telas no nosso olhar, nos nossos olhos. E para isso eu tenho 2 especialistas na área, que eu estou aqui com a doutora Thaís Bastos, ela é oftalmologista, especialista em retina e in vitro pela USP, e também estou aqui com o doutor Ronaldo Moura, ele é pediatra. E para deixar essa conversa ainda mais rica, eu estou com a Yasmin. A Yasmin, ela é jornalista e estrategista digital voltada para marketing médico, olha a riqueza aqui que vai ter nessa conversa, e ela está trabalhando, né? Trabalha em toda a parte de estratégia da O2 Marketing Médico, e vamos aí começar o nosso bate-papo, porque tenho certeza que vem muita coisa boa. E, gente, muito obrigado por estarem aqui. É um prazer imenso receber vocês aqui na nossa casa e tenho certeza que vai ser muito legal esse episódio. Obrigada a você pela oportunidade. Então, para começar, eu sempre faço uma pergunta, né? Como é que vocês foram parar nesse nicho, nessa área de atuação? Então, primeiramente com você, Thaís, o que te levou a trabalhar na parte de oftalmologia? Você já tinha alguma coisa, questão familiar? O que te chamou a atenção, assim? Bom, a minha família é inteira de médicos, né? A medicina sempre esteve presente na minha vida desde que eu nasci. Meus pais são médicos, minha irmã é médica, todos os meus tios são médicos, então essa sempre foi minha realidade. Entrei na faculdade, ninguém da minha família é oftalmologista, ninguém nunca tinha pensado em fazer oftalmo, mas durante a faculdade eu fiz um projeto de iniciação científica com uma pesquisa na área de oftalmologia, né? Uma pesquisa de sífilis ocular. E aí, durante a pesquisa, eu tive bastante contato com a especialidade, com os exames e me apaixonei, assim. Realmente é uma área que me faz brilhar o olho mesmo, né? Eu acho que o sentido da visão, que é o que faz a gente se conectar com o universo, é realmente uma área que me interessa bastante. E aí, segui esse caminho. Bacana. E você, doutor Ronaldo? Então, eu não tenho ninguém da família que é médico. Decidi na infância, assim, era um sonho ser médico. E depois que eu passei no vestibular, eu, na verdade, me encantei muito pela medicina como um todo, assim. Eu não tinha uma especialidade que eu gostasse mais. E gostava dos olhos, gostava do cérebro e do corpo como um todo, das relações sociais. Pensei em fazer psiquiatria, medicina de família e tal. E aí, por uma questão até, assim, de estratégia mesmo, de mercado, porque eu pensava, no Brasil falta pediatras. E eu gosto de tudo. O pediatra tem que saber de tudo. Então, eu vou por esse caminho. Aí, ingressei na pediatria e estou bem feliz. Eu fico pensando assim, né, na área da saúde, por exemplo, se você é cardio, você vai estudar o coração. O pediatra tem que saber de tudo, né? Todas as áreas ali também é muito abrangente, que legal. E para a gente começar entrando aí na nossa temática de hoje, eu queria saber sobre a influência, né? Esse modelo novo que nós estamos tendo, essa geração, muita tela, cada vez mais as crianças já nascem, né, com o celular na mão. Nós tivemos aí, não somos tão velhos assim, mas já tivemos celular, assim, já não estávamos na infância, né? Então não tinha esse tanto de tela. Tinha televisão ali que não é no seu quarto, é uma na sala e vai ser compartilhada. Então, assim, mas o uso de tela, ele tem algum estudo que mostra que influencia a visão de uma forma negativa ou não? Isso é tudo muito mito, assim, não tem essa influência tão negativa das telas. Em relação, estou falando assim, ao adulto mesmo, nem precisa ser em relação à criança.
E deu tempo já também de pesquisar isso, assim? Porque como é tudo muito novo, né? Essa questão das telas e tal. Já deu tempo de ter, assim, resultados conclusivos? Se as telas realmente prejudicam, né? Já deu tempo de ter esses resultados conclusivos, né? Até porque a gente viveu agora a pandemia. E aí, se a gente já tinha uso excessivo de tela, isso na pandemia, com o home office, né? Com as crianças estudando em casa, isso aumentou significativamente. Para os adultos, a principal queixa do uso de telas, a gente tem que pensar que o olho, quando ele está olhando para longe, ele está relaxado. Quando ele está usando um celular, um computador, qualquer atividade que a leitura é para perto, a gente está contraindo, né, um músculo do olho e convergindo o olho para enxergar de perto. É como se o olho precisasse dar um zoom. E para esse zoom acontecer, a gente tem contração muscular e convergência muscular. Então, o olho está fazendo um trabalho extra ali para enxergar para perto. Se a gente passa o dia inteiro fazendo esse trabalho extra, no final do dia, a gente vai ter uma sensação que é muito comum, que é de cansaço visual. Então, a queixa mais comum que todo dia aparece no consultório eu tenho dor de cabeça todos os dias, eu tenho dor atrás dos olhos todos os dias. Quando chega no final do dia, a visão está um pouquinho embaçada, eu tenho dificuldade de focar. Isso é o cansaço visual pelo uso excessivo dessa musculatura ocular. Uma outra questão é que quando a gente está prestando muita atenção em alguma coisa com a visão, a gente pisca menos. Então, se a gente pisca menos, o olho resseca mais, né? Que o nosso olho precisa do piscar para se lubrificar. Então, se a gente pisca menos, esse olho fica mais seco e a queixa comum é de sensação de corpo estranho, de olho vermelho, meu olho está sempre irritado, sempre parece que tem alguma coisa dentro do olho, no final do dia o olho está incomodando, né? Então, essas são as principais queixas. E na criança isso é mais preocupante porque, além de todas essas questões, durante o desenvolvimento da criança, o olho não está totalmente formado. Então, o uso excessivo da visão para perto, ele induz miopia ou acelera a progressão da miopia. Isso, a longo prazo, é preocupante, né? E isso é só em relação a, por exemplo, à distância ou em relação à própria iluminação, por exemplo? Principalmente em relação à distância. O que mais conta para isso é realmente esse trabalho de convergência e de contração do músculo. Entendi, porque é assim, né? Como tem essas questões que sempre falam, as empresas de tecnologia falam, ok, vamos minimizar isso, colocar uma luz azul, vamos puxar a iluminação lá para baixo, mas não é só a iluminação, né? A principal é a distância, né? Que bacana. Eu vejo, na verdade, assim, na minha casa, né? Eu vejo a minha filha, ela sempre se aproxima muito da televisão, né? Eu coloco ela longe e ela vai chegando para perto da televisão. Não sei se isso é uma questão de atração, igual uma mosca com uma luz ou alguma coisa assim, sabe? Não sei se tem essa questão da atração também, ou só de prestar atenção, mas isso que você falou bate muito forte, assim, né? Porque realmente a gente que trabalha com telas o dia inteiro, né, com o computador, tem que ficar olhando pro computador e olhando pro celular, isso chega uma hora realmente que a gente tem essa sensação, assim, de como se tivesse mesmo um corpo estranho, né, ou dor de cabeça mesmo, ficar muito tempo sem piscar, né, isso realmente assim, eu vivo abaixo de colírio. Empírica, né, assim, que a gente sente. Mas, quais são as repercussões desse uso, assim, das telas, né? O que pode gerar, além dessa questão de sensação de corpo estranho, de dor de cabeça? Isso pode comprometer alguma estrutura do olho, pode gerar alguma assim? patologia, alguma doença associada ao uso de tela ou não tem? Não, doença associada para o adulto não tem, né? Para a criança a gente preocupa mais por essa questão da indução da miopia. Porque, por exemplo, uma criança que teria miopia normalmente e o uso da tela acelera isso. A gente sabe que a alta miopia, né, que são miopias com grau mais elevado, elas estão associadas a complicações, né? Descolamento de retina, membrana neovascular. Então, existem doenças típicas da alta miopia. Então, se essa criança que teria uma miopia intermediária, com o uso excessivo de tela, essa miopia progrediu,
ela no futuro vai ter uma maior chance dessas complicações. Ou uma criança que não teria miopia e com o uso de telas a miopia desenvolveu, ela vai ter mais chance de complicação no futuro. Agora, para o adulto, fora essa questão do cansaço visual, da dor de cabeça, do olho seco, o uso de tela não causa nenhuma patologia. Doutor Ronaldo, agora para você, assim, em relação à criança, né, que fica muito com o celular, né, por exemplo, eu tenho sobrinhos e tem 2 anos e eles têm o celular dos pais não são dos pais, são deles, né. Então, assim, tem alguma implicação na saúde da criança, o uso de telas, o celular? Por exemplo, eu vejo muito restaurante, ou quando saio com os amigos mesmo, as crianças só comem se estiver vendo o desenho do celular, né? Então, isso tem algum impacto na saúde da criança? Muitos, né? Muito drásticos até, tanto no comportamento, quanto na química cerebral, no desenvolvimento cerebral. A doutora falou muito bem da visão, mas os sentidos, de um modo geral, eles são, tanto a audição, a visão, o tato, eles são meios de estímulo para o desenvolvimento da criança, para o neurodesenvolvimento. Então, quando eu estou perdendo a oportunidade de estimular o meu filho de intensidades de som, de cores, de texturas diferentes, eu estou condicionando aquele cérebro a querer sempre aquele estímulo daquele jeito, né? Nós temos lá um ciclo de neurotransmissores que vai gerar a saciedade, vai gerar a satisfação, né? Que é aquele ciclo de recompensa. Então, essa recompensa que ele tem de ter uma satisfação de ver aquela imagem que ele gosta, ou de ouvir aquela música, ela vem numa intensidade, vocês que trabalham com vídeo e som, vem numa intensidade tratada, completamente modulada, titulada, né? E isso afeta o desenvolvimento da criança, porque ela precisa de receber todas as intensidades, né? Isso eu estou falando de desenvolvimento neurológico, fora o comportamento. Então, por exemplo, uma criança que, para se acalmar, todas as vezes precisa da tela. Isso gera uma criança que é completamente intolerante à frustração, à mudança de hábitos, né? No caso da alimentação, uma criança que só come, né? Uma coisa é comer de vez em quando, né? Ter uma distração de vez em quando, mas só come com o celular na frente. Ele não tem noção de saciedade, ele não tem controle do que ele está comendo, porque quando aquela criança está hipnotizada ali, nem vê aqui. Você coloca qualquer coisa na boca dela e vai aceitar. Então, ela não vai desenvolver, não vai se atentar para o paladar. Então, a tecnologia, ela existe, ela tem que ser bem usada, porque senão ela pode ter efeitos muito ruins para o desenvolvimento. Eu vi uma frase que eu achei interessante, né? E é uma observação da realidade. A gente pode estender a vida por muitos anos, né? Então, a expectativa de vida está cada vez maior. Mas a gente nunca vai estender a infância. A infância vai ser sempre aquele período. E o período da infância é fundamental para o adulto, né? E para o idoso, que vai ser essa pessoa. Então, ali naquele momento, né? Antes dos 2 anos, que a gente não recomenda de forma alguma que tenha... as sociedades, né, internacionais não recomendam o uso de tela, é o período em que a criança mais precisa dos estímulos para se desenvolver. E quando a gente só dá aquele estímulo, ou preferencialmente dá aquele estímulo que é completamente modulado, né, ou que afeta até a visão de um modo geral, a gente está perdendo a oportunidade de estimular de forma adequada e até de conectar com essa criança. Quem é essa criança, né? Tem muitos pais que nem conhecem os filhos, porque fica ali na tela o tempo inteiro e nem sabe quem é essa criança. No caso, eu acho que você falou, eu vi uma frase interessante. A minha professora do mestrado, ela fala muito uma frase que é muito interessante, que ela diz que a tecnologia não é o problema, é como a gente usa, né? Então, no caso, até para os adultos também, né? Essa questão de não ter uma pausa durante o uso, né? Das telas e não... Eu até já li em alguns lugares, a doutora pode dizer se isso é verdade ou não, que tem que ter uma pausa e olhar realmente para uma distância maior, né? Não alguma coisa assim perto, né? Olhar para uma distância longe para poder relaxar, então, no caso, né? Seria isso? Isso. De tempos em tempos a gente recomenda, né? Que você pare 20 minutos, olhe para o horizonte, olhe para alguma coisa a distâncias longas.
E as crianças, elas aprendem muito por imitação, assim, né? Pelo exemplo dos pais. Então, se você não quer que seu filho use tela de uma maneira excessiva, mas o tempo inteiro você está no celular, ele te pergunta, você nem olha para ele, você responde mexendo no celular. Esse é o exemplo que ele vai ter, né? Uma outra questão é que a criança que está em casa, na televisão, no tablet, no celular, ela não está lá fora fazendo atividade física, correndo, brincando ao ar livre, né? Então, isso está associado também a sedentarismo, obesidade e as doenças que disso decorrem, né? Hipertensão arterial cada vez em pacientes mais jovens, diabetes em pacientes mais jovens, dislipidemia em pacientes mais jovens. E aí vai trazer para crianças doenças que até uns anos atrás eram tipicamente de adultos, né? E doenças, inclusive, oculares, né? Doenças, porque, por exemplo, inclusive, oftalmológicas. A diabetes tem muitas implicações, né? Na saúde ocular. Na retina, exato. A hipertensão tem implicações na retina. Então, são todas doenças que aumentam muito o risco de problemas no futuro, né? E se a gente está falando de uma pessoa que vai viver pelo menos 70 anos, né, que é a expectativa média hoje, a gente tem que pensar em quem vai ser essa pessoa com 70 anos. Vai ser um hipertenso, um diabético, um obeso, que foi obeso desde a infância, né? Porque lá na infância, que é o período que a gente tem um metabolismo mais acelerado, em que a gente cresce, quase triplica o tamanho nos 2 primeiros anos de vida, a gente vai estar plantando para que a gente colha lá na frente. Então, por isso que é muito importante a gente dar crédito a essas orientações, porque elas não tem um efeito imediato. Então, não é agora que a gente vai ver o que é essa diabetes, o que é essa obesidade, a hipertensão vai causar nessa criança, né, doutora? Geralmente, a retinopatia da diabetes, ela vai ter um efeito lá daqui 20 anos, 15 anos. Mas se essa criança está hipertensa e diabética na infância ou na adolescência, vai ser um adulto com uma alta chance de ter complicações, né, de retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, por exemplo. E quais são os sinais, assim, de preocupação em relação a problemas oftalmológicos em relação a hábitos? Por exemplo, algum sinal que seja preocupante além desses que você já citou, da dor de cabeça, do olho seco, né? Que a pessoa... Eu achei até engraçado que eu fiquei lembrando essa semana, eu fiquei trabalhando num projeto, assim, muito importante e eu passei, assim, 2 horas, mas parecia que tinha 6 que eu tava na frente do computador. Porque eu devo ter ficado tão assim, ó, olhando pro computador, que realmente eu senti isso tudo, assim, sabe? Quais são os sinais, assim, de preocupação que a pessoa tem que se atentar que... Um alerta que acende ali, Peraí, agora acho que tá meio demais, assim. Em relação aos adultos, é aquela dor de cabeça que vem todo dia, principalmente no final do dia. A pessoa todo dia à noite tem que tomar um analgésico, sabe? Toda hora tá com uma dor aqui no meio da cabeça ou atrás do olho. Aí vai no neurologista, não acha nada, não tem pressão alta, não tem nada. Ah, mas meu grau tá errado. Não, às vezes seu grau tá certo, né? O que tá acontecendo é que você tá usando o celular excessivamente. Então, por exemplo, você tá com um pé quebrado, você não dá uma cadeira de rodas pra pessoa, você cola o osso dela, né? Então, assim, se tá usando excessivo e é isso que tá te causando dor de cabeça, não tem óculos no mundo que resolve. Você tem que tirar a causa, né? Que é usar excessivamente. Claro que, assim, orientações quanto à iluminação das telas às vezes te ajudam, uso de colírio, você tá com a sua correção ótica ideal, né? Usando o seu óculos, porque também sem óculos, aí essa queixa vai ser pior. Mas, então, você vai no oftalmologista, tá com a correção ótica adequada, usando colírio para olho seco. E persiste os sintomas, e persiste sintoma, não tem outra solução, né? Tem que diminuir mesmo. Eu esses dias achei engraçado, eu fui no oftalmologista, ele pegou e falou assim, não, vamos fazer cirurgia, tinha conversado com ele antes, é um amigo meu, fazer cirurgia para remoção do óculos, que eu vi, enchendo o saco, eu odeio óculos, uso óculos desde a infância. Aí, Samuel ali falando a mesma coisa, ele entende o que é isso. Eu fiz. Com máscara, então, na pandemia, eu falei, nunca mais quero isso, respira, embaça aqui, terrível. Aí se arruma pro casamento, coloca maquiagem, toca o óculos em cima.
Terrível. Eu entro sem ver ninguém. O povo fala assim, nossa, que menina metida. É porque eu não enxergo ninguém, entendeu? Não enxergo. Passou daqui, eu não enxergo ninguém. Aí eu falo, não estrague minha maquiagem. Alguém me dá a mão, senão eu vou cair aqui. Entendeu? Então, assim, eu fui lá e, assim, muito empolgada. Vou tirar o óculos e tal. Cheguei lá e falei assim, não, minha filha, você tem muito problema aqui atrás. Então, assim... Tela você usa? Eu falei, nossa, pouquíssimo, assim, vivo na tela, só da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Colírio é vício, entendeu? Anda no bolso pra ajudar. Então, assim, são sintomas, né, que vai juntando, assim, você chega lá e fala, é só trocar o óculos, só fazer uma cirurgia ali para tentar diminuir o grau e tal. E quando você vai ver, desencadeou vários problemas, né? Então, assim, sinais realmente de alerta. Mas só para não... como dentista, assim, de formação, eu não posso deixar de passar uma coisa. Tem uma coisa boa para fazer em frente às telas. Escovar os dentes, gente. 2 minutos escovando o dente no banheiro é gigante. Não passa o tempo. Você quer saber o que é eternidade, escova o dente 2 minutos. Entendeu? É o mais próximo. Agora, na frente da tela, a gente fala para as crianças, a gente orienta os pais, né? Pega a escovinha de dente, põe lá o filho, porque, assim, ele tem 10 anos e não quer escovar dente, mas vai lá e fica lá 15 minutos escovando dente. Entendeu? Às vezes ele esquece a escova, mas você vai lá, lembra, ele volta a mexer, né? Então tem que ter uma parte positiva. Agora tem muito lente com filtro, né, para luz azul. Funciona mesmo? É indicado para todo mundo, assim, porque nós, né, que passamos o dia... nós todos, né, na verdade. Todos, passamos o dia inteiro, mais. né, na frente de tela. Eu vejo muito pessoal vendendo óculos, inclusive, que nem tem grau, só tem... essa proteção de luz azul funciona? É importante? Comprovadamente, não tem nenhum estudo que comprove que isso funciona, né? Mas a gente sabe que até para filtrar a luz, porque a própria tela, ela tem uma influência, por exemplo, no seu ciclo circadiano, né? Na produção de melatonina. Então, às vezes, esse filtro vai te ajudar para outras coisas, para diminuir o cansaço visual, né? Para aquela luz 24 horas por dia não influenciar tanto na sua produção de melatonina. Talvez, assim, esses ganhos secundários. Mas, para a questão da saúde ocular, o filtro de luz azul não tem nenhuma comprovação científica que funcione. E tela com tema escuro também faz alguma diferença ou não? Ou é só estilo? É só estilo. Economia de energia do seu celular. Na verdade, eu acho assim que a gente tem que entender que não tem uma solução mágica, né? Por exemplo, eu brinco isso todos os dias no consultório. Se você tem muito a aprender, você tem muitos filhos. Se você tem pouco a aprender, você vai ter um filho só. Ou você aprendeu tudo nele, né? Então, assim, por exemplo, não adianta eu querer que meu filho não seja viciado em telas se eu sou viciado em telas. Tem uma comparação fantástica que é assim... A descoberta do fogo foi fenomenal para a humanidade. Então, ela possibilitou que os homens lá das cavernas que dormiam nas árvores, eles fossem para a superfície, que eles afugentassem os predadores, né? Que eles cozinhassem. Então, foi fundamental. E não é por isso, porque ela é importante, porque ela faz muita diferença na nossa vida, que a gente deixa uma criança brincar com fogo sozinha, sem supervisão, sem estratégia. Então, a tecnologia é a mesma coisa, ela é fantástica, ela possibilita que a gente edite um vídeo, que a gente faça um podcast, ou que a gente tenha acesso a conteúdos de qualidade, mas ela também pode ser muito nociva, pode causar muitos problemas para a gente e para os nossos filhos, né? Então, a gente tem que saber como usá-la, por que eu estou usando, né? Então, vocês que trabalham o dia inteiro, imagino que no momento em que vocês têm um tempo livre, vocês não querem ficar ali consumindo aquilo. E isso é bom. O maior luxo é poder no sábado não olhar celular, né? É o maior luxo que tem. Imagino que de médico também, né? Porque vocês devem receber muitas demandas também, né? De paciente, por telefone, principalmente pediatra, né? A Thaís, da última vez que a gente teve reunião também, um monte de paciente e tal. É pesado, né? Imagino que vocês também não queiram, né? Ficar... Todos nós. Né? Mas às vezes não é nem isso, às vezes não é nem o trabalho, às vezes é o lazer, que é muito fácil, né? Hoje a gente tem tudo na palma da mão. A gente se perde rápido no tempo lá, né? Você vai passando o feed, quando você vê, já foi vários minutos. E os algoritmos são criados para isso, né? Então, quando a gente baixa um aplicativo, a gente está dando permissão, muitas vezes, a gente permite sem nem ler, né? Que aquele aplicativo ele tem acesso ao que eu procuro, aonde eu vou.
E aí ele vai me entregar aquilo que eu quero, né? Esses dias eu vi uma métrica muito interessante, que o tempo médio de uso do TikTok do brasileiro é de 5,4 horas. É muito tempo. Cara, Por dia, o que diário. você vai fazer? O que dá pra fazer com isso por dia, né? Diário. Imagina você lá 5 horas assim, ó, só rodando pra cima assim, e o olho seco, né? Sem piscar, assim, ó. Só rodando. É claro que as pessoas ficam com problema, né? Não tem lógica. Isso sem falar a influência, né? Que igual você falou, também não só essa parte biológica, mas também essa parte mental, principalmente da criança, né? Outra coisa, assim, da contemporaneidade que eu acho que é interessante a gente falar é o estresse, né? Hoje a gente vive muito estressado, né? Especialmente, assim, os adultos. As crianças têm, eu acho que desde a pandemia, assim, as crianças tiveram um pouco mais acesso a esse estresse, né? Porque ficaram fechadas, né? Não podiam sair e tal. Mas o estresse também tem alguma decorrência, assim, oftalmológica? Pode causar algum problema no olho, alguma coisa assim? Pode. O mais comum, assim, que um monte de gente chega falando, não, minha pálpebra tá tremendo, minha pálpebra tá tremendo. Tem até um filtro no Instagram. É, a pálpebra tremendo, assim. É a mioquimia palpebral, né? Isso é por conta de estresse, cansaço, falta de sono, uso excessivo de cafeína. E não tem o que fazer, né? Não tem colírio? Não. Tem remédio? Não. O que tem que fazer? Descansar. Descansa, dorme, come direito, desestressa que a pálpebra para de tremer. É benigno, né? Não vai te causar problema nenhum, só a pessoa olha pra você. Né? Mas é benigno. E tem uma doença também que é muito conhecida por ser associada ao estresse, que essa é um pouco mais importante, né? Mais grave, que é a que a gente chama de coriorretinopatia serosa central. Nossa, vai ter que repetir de novo, porque foi muito rápido. Coriorretinopatia serosa central, apelidada de serosa. Ah, o pessoal fala, eu tenho uma serosa. É porque o estresse, ele altera, né, a produção de neurotransmissores no olho. Isso pode levar a um aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos e esses vasos da retina extravasam líquido. Então, acumula esse líquido embaixo da retina. E aí isso causa diminuição da visão, visualização de manchas na visão, né, que a gente chama de escotoma, ou às vezes o seu grau mudou de uma maneira muito brusca. Você vai no oftalmologista, teve uma mudança muito brusca de grau. Mas meu grau estava estável. Não, então vamos ver o que aconteceu. Pode ser a serosa, ou às vezes você está enxergando as coisas menores do que elas são. Pelo acúmulo de líquido também isso pode acontecer. A pessoa sabe porque fica esbarrando. Porque, parece que eu vou pegar isso aqui, assim, mas isso parece estar menor do que tá, entendeu? Acho que foi até um médico que falou assim, nossa, vive esbarrando, fica assim, parece que perde a percepção, né? Isso, E aí isso são indícios, né, de serosa. Aí isso sim precisa de tratamento, que não é só descansar, né? Aí é tratamento médico mesmo. Teve até um caso, né, voltado assim para essa parte de oftalmo, que tava na mídia, foi do Thiago. Foi do Thiago Leifert, mas aí foi um câncer, né? Vocês ficaram sabendo? Da filhinha dele, né? Foi um retinoblastoma, né? Isso. Que até ele reparou, não sabia bem o que era, né? Como se fosse um olho de gato, né? É isso? É isso. O retinoblastoma é o tumor ocular mais comum da infância, né? É típico de crianças mesmo. Tem uns sinais. O sinal mais comum que todo mundo fala é que o reflexo, você tirar a foto da criança, um olho, o reflexo tá vermelho, aquele que sai com o olho vermelho, uma foto com flash, né? Um olho tá o reflexo vermelho, o outro o reflexo tá branco. Aí você desconfia que tem alguma coisa errada. Outra coisa, a criança que cai muito, que esbarra muito, ou que você vê que ela sempre olha com uma posição específica, sabe? Prefere sempre olhar com um olho, você chama ela vira de lado para te olhar. Então, ela tem uma posição específica que ela prefere olhar. Ou ela tem preferência para enxergar de um lado só. Então, você vê que de um lado ela talvez não esteja enxergando tão bem, ela não responde tanto ao estímulo de um lado, mas responde do outro. Ou você olha para o olho da criança, ele faz movimentos de tremor, né, que a gente chama de nistagmo. Isso é uma queixa também. Olho vermelho, olho embaçado, assim, você olha para a criança, parece que o olho dela tá meio turvo, né, um reflexo um pouco
diferente do outro olho, por exemplo. Isso tudo são sinais que tem alguma coisa errada e que aquela criança precisa ser investigada. E isso é um tumor sério, assim? Benigno, maligno? É um tumor maligno, é um câncer mesmo, né? Até ia perguntar pro doutor Tiago, assim, na saúde nós aprendemos que normalmente câncer que dá em adulto, ele normalmente não é agressivo, vai demorando vários anos até ter, né? Enquanto que criança, ele é muito invasivo, costuma ser muito agressivo. Procede isso? Depende do tipo de câncer. Nesse caso é um tumor sólido, né? Que se prolifera na retina. A manifestação dele, geralmente, é porque as pessoas, depois dessa história do Thiago Leifert, acabou gerando uma preocupação, assim, exacerbada, né? Porque a gente faz, na maternidade, a triagem para o reflexo vermelho, né? Que seria pegar o oftalmoscópico, que é aquela luzinha que a gente joga no olho, e ver se o reflexo reflete vermelho, né? Esse é um exame bem básico de triagem, no momento do nascimento ali, que muito pode ser feito pelo pediatra, mas eu recomendo que seja feito pelo oftalmologista, mas ele não exclui a possibilidade que essa criança tenha retinoblastoma no futuro, ou outros problemas de retina, né? Então, é necessário que esse acompanhamento ele se dê ao longo da vida toda, principalmente no primeiro ano de vida, que acontece mais vezes, né? Isso. Geralmente a criança não nasce com retinoblastoma, né? Ele se desenvolve ao longo, a maior frequência aí, ao longo de 3 anos de vida. Então, durante esses 3 anos, tem que fazer o exame, né? Não é assim, meu filho fez o reflexo vermelho da maternidade, tá tudo bem e acabou. Não é isso. Até que o reflexo vermelho é para diagnosticar doenças congênitas, né? Que a criança nasceu. Uma catarata congênita, um glaucoma congênito, né? Uma infecção congênita que às vezes ele pegou da mãe e passou despercebido, que dá problema na retina. Uma retinopatia da prematuridade, geralmente é o que a criança nasceu. O retinoblastoma, ele é um pouquinho mais tardio. É de crianças, a maioria até 3 anos. Então, a gente recomenda que seja feito esse exame quando a criança nasce. Até os 6 meses, que seja feito um segundo exame ali por volta de 3, 4 meses. E depois um terceiro exame entre 6 meses a 1 ano. E depois entre 2 a 3 consultas oftalmológicas por ano na primeira infância. Depois você vai ver a questão de grau, de estrabismo, né, além do rastreio de retinoblastoma. Então, uma criança saudável deve ir no oftalmo 2 vezes ao ano? 2 a 3 vezes por ano nos primeiros anos de vida. E no pediatra é todo fim de semana. Toda semana a criança vai no pediatra. Só começar na escola, os outros, meu filho tá gripado. Eu falei, gente, ia começar a escola, entendeu? Exatamente. Doutor Ronaldo, em relação ao estresse, né, voltando um pouquinho no que a gente estava falando, como é que foi essa repercussão, assim, no consultório do sofrimento, assim, das crianças em relação à pandemia? Você notou alguma diferença, assim, em termos de queixas, né, de comportamento, etc., dos seus pacientes? A queixa principal foi em relação à socialização, né? Então, houve muito, e isso é uma coisa que está sendo estudada ainda, muito atraso no desenvolvimento, atraso na fala, atraso motor, atraso na comunicação, porque a gente se dá, né, o ser humano se dá pelas relações que ele estabelece, né? Então, nós somos dependentes das relações, e não é só a relação do pai, da mãe e do filho. A gente depende da relação dos nossos filhos com os filhos dos outros também. Ou até dos irmãos, dos primos. Isso se empobreceu muito, né, com a pandemia, e, por consequente, isso interferiu na relação, no desenvolvimento dessas crianças. Então, esse foi o principal fator, assim. Atraso na fala, então, aconteceu muito, muito mesmo. E a escola, ela é um lugar preparado para a criança. Então, ele é pensado, ele é todo arquitetado para receber a criança. Então, é o melhor lugar que a criança pode estar, é a escola. E como a gente tirou elas das escolas, né, colocou ela dentro do ambiente doméstico inclusive tem amigas médicas que tiveram que aprender a fazer coisas que já tinham esquecido, porque, enfim, e isso gerou prejuízo no aprendizado também. E outra questão, por último, assim, é que as crianças não adoeceram, né? Então, elas ficaram aí 2 anos em casa, sem estímulo adequado, sem conseguir estudar de forma satisfatória, e não adoeceram. E agora... Meu Deus do céu. O consultório tá cheio. Exatamente. É importante adoecer, né? Nessa primeira infância, assim, né? Desse contato da escola.
Mas, poxa, o adenovírus, eu vou te falar um negócio. Cara, minha filha ficou um mês doente. Não tem lógica um negócio desse. Um mês tem vários doente. tipos. Até os 4 anos a gente vai adoecer pelo menos 1 vez, 2 vezes por mês. Isso é normal. E essas doenças, essas infecções, elas tendem a durar de 10 a 14 dias. Aí quando você fala isso, a mãe fala assim, tá, então que momento que meu filho vai ficar saudável? Quando ele atingir maturidade imunológica para isso. A imunidade da gente é formada pelo contato que a gente tem com esses agentes, né? E isso se dá de forma natural quando a gente tem contato com outras pessoas que carregam esses vírus, a maioria deles, e são assintomáticos. Então, a questão da Covid, por exemplo, da vacinação de Covid em criança, é justamente isso. Elas são portadoras assintomáticas do vírus. Então, elas vão levar o vírus onde elas forem, né? Para aquela pessoa que tem uma predisposição de ter sintomas mais graves, ela vai transmitir. E aí é o que a gente não quer. A gente quer que o vírus pare de circular. Em relação à pandemia, ela trouxe um estilo, né, assim, de vida que a gente teve que criar, né, e se adequar. Mas parece que, assim, a pandemia parou, assim, pelo menos como estava, né, continua aí a Covid-19, mas não tem aquela pandemia mais. Mas parece que o estilo de vida meio que continua, né? Parece que as pessoas pegaram aquela maneira de ser, aquele excesso de tela, aquele jeito de viver e estão perpetuando isso, adquiriram mesmo para levar para o resto da vida. Ou é só impressão minha? Você consegue ver isso também nos consultórios, nos exames? Não, eu acho que isso faz total sentido, assim, até na questão psíquica, assim, né? Você vê que a pandemia trouxe à tona muita doença psiquiátrica, assim, né? Transtorno de ansiedade, depressão. E até uns anos atrás, a gente não escutava falar de criança que tem ansiedade, né? Criança que tem depressão. E hoje é uma realidade, né? Déficit de atenção, né? Todos esses transtornos que na pandemia ficaram muito exacerbados, até por a gente ter ficado trancado dentro de casa, né? Numa época de muita instabilidade, a gente não sabia o que iria acontecer, né? Uma doença nova que mudou a vida de todo mundo. Mas eu acho que isso continuou, agora a gente está tentando se ajustar a uma nova realidade, né? Que não é nem a realidade que a gente conhecia antes da Covid, nem a realidade do momento do pico, mas é uma nova realidade que todo mundo vai ter que aprender a ajustar, né? Tem um livro do Cortella que chama Quem Sabe Faz a Hora. E ele fala exatamente das relações humanas pós-pandemia. E uma das coisas que ele fala é em relação ao trabalho, né? Então, hoje, com a tecnologia, a gente já trabalha muito mais. Por exemplo, nós médicos, né? A gente está à disposição daquela família, daquele paciente, à distância. E o WhatsApp trouxe essa eu estou online 24 horas, como se tivesse... E o trabalho remoto também, até para a gente. Eu fiz consultas na pandemia de pessoas que moram em outros estados, em outros países. Isso foi até regulamentado na pandemia. Então, aí ele fala que a gente tem que refletir sobre isso, porque o nosso corpo continua o mesmo. Então, a gente continua ficando cansado, a gente continua tendo limite de o raciocínio. Então, a gente precisa do ócio, a gente precisa de se conectar de verdade com as pessoas, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente dar preferência hoje para as reuniões que elas sejam remotas, né? E aí a gente perde isso, perde a relação com as pessoas, o contato olho no olho, as expressões. Para a criança, isso é fundamental, porque para a criança, ela tá aprendendo ainda. Ela está aprendendo a se comunicar, e a comunicação ela envolve como eu me expresso e como eu interpreto o que o outro expressa. E para eu interpretar, se eu tenho uma máscara, uma tela, né? Tipo, tá lá do outro lado, não é tão interessante. Ao mesmo tempo que é bom também, porque eu posso me conectar com a minha avó que está lá longe, se eu estou com Covid, por exemplo, isolado. Então, tem as facilidades e as dificuldades. Doutora, tem doenças dessas, você citou, né, ansiedade, até tem o hiperdiagnóstico, né, de TDAH nas crianças, né? Tem algumas dessas doenças que podem se confundir com algum quadro de algum problema oftalmológico, por exemplo, meu filho não para quieto dentro da sala de aula, mas na verdade é porque ele não consegue enxergar, né? Então, assim...
Você vê isso no consultório? Às vezes, assim, a criança chega, meu filho não aprende, né? Aí é diagnosticado com um transtorno de ansiedade, né? Transtorno de déficit de atenção. E às vezes não é isso, ele não está aprendendo porque ele não está enxergando o quadro para ele copiar, né? Então, assim, a miopia nas crianças é uma questão importante. A criança que não enxerga o quadro, ela não vai conseguir aprender. Uma outra questão importante é que, às vezes, essas crianças têm um grau alto de hipermetropia que passou despercebido. Porque na primeira infância ela enxerga tudo aqui de pertinho, né? Conseguiu se virar, então esse grau às vezes passou despercebido. E aí lá pra frente, ela fecha um olho, descobre que não enxerga muito bem desse olho, e aí você vai ver essa pessoa é amblíope, né? Essa visão dela não desenvolveu, porque ela tinha uma diferença muito grande de grau, isso não foi percebido, e agora ela não enxerga de um olho, e o período de plasticidade cerebral é até 7 anos. Então, se essa visão não se desenvolveu até os 7 anos, não desenvolve mais. E assim, como o olho ele se estende para o cérebro, né? A gente recebe a imagem no olho e isso é levado para ser interpretado no córtex occipital, que é no cérebro. Qualquer alteração de visão, perda de visão, pode ser tanto problema oftalmológico como um problema neurológico, né? Perda de campo visual, problema oftalmológico ou problema neurológico. O estrabismo, o próprio estrabismo, né? O olho está torto, às vezes não é um problema no olho, é um problema neurológico, né? Que precisa ser tratado. Até tumores cerebrais podem dar estrabismo, né? E uma dica para criança que tem estrabismo e a mãe põe tampão e o menino não aguenta ficar com tampão? Porque, te falar... Essa vale 1 milhão. Essa vale 1 milhão, porque ele já vai com a mãozinha, né? Ele arranca, né? Isso é uma dificuldade. Mas, assim, a gente coloca, por exemplo, a menina tem uma boneca, a gente põe tampão na boneca também, põe tampão nos brinquedos da criança, né? Às vezes os pais põem tampão em casa. Para a criança achar que o tampão é uma coisa normal, né? Que todo mundo usa tampão. Então, em casa, o pai não precisa mais põe tampão no pai. Tal da imitação, A tal da legal. imitação. Para a criança ver que aquilo ali é normal, que ela não tem nada de diferente, né? Que ela tem que usar tampão. Que o pirata usa tampão. Aí você vai apelar pro lúdico, assim, né? Você vai contar histórias. Para ver se estimula a criança a ficar com tampão. Mas é um desafio. Né? Hoje tem os tampões coloridos, né? Para ver se estimula a criança. Mas é um desafio. Somente a criança um pouquinho maior, né? Aí ela vai para a escola, aí o coleguinha ri que ela tá com tampão, aí não quer ir para a escola de tampão. Para usar tampão em criança é um desafio. Mas a gente apela aí para essas técnicas aí para ver se dá certo. No caso do estrabismo, a correção é sempre feita com um tampão? Como que é? O tampão, ele não corrige o estrabismo em si, né? O que a gente quer com o tampão? Que os 2 olhos se desenvolvam. Porque quando a gente tem estrabismo, é como se cada olho olhasse para uma direção. O cérebro não entende isso como uma imagem, né? Então, por exemplo, eu estou vendo essa caneca. O meu olho esquerdo está vendo a caneca, mas meu olho direito está vendo a mesa. O cérebro não entende muito isso. Então, na criança, como é um período de plasticidade cerebral muito grande, o cérebro opta por excluir uma imagem. Não estou entendendo o que eu estou enxergando, então eu só vou enxergar uma coisa. Então, ele acaba excluindo a imagem de um dos olhos. E aí, esse olho não se desenvolve. E se não se desenvolve até os 7 anos, não desenvolve mais. Então, o que a gente quer com o tampão? Estimular os 2 olhos. Então, você tampa um olho, ela vai estar enxergando só com o olho que está destampado. Então, esse olho vai estar sendo estimulado. A gente faz isso tampando o olho bom da criança, né? Para que o olho de pior visão seja estimulado. Ou a gente faz isso tampando cada hora um olho para os 2 olhos estarem sempre sendo estimulados. Essa é a função do tampão. Então, não é para corrigir o estrabismo, mas para garantir que a visão dos 2 olhos seja estimulada, para no melhor momento essa correção do estrabismo ser feita com uma cirurgia. Muito bacana. E sobre aquilo que você estava falando, né, sobre o ósseo, né, que é importante, o ósseo. E a gente está na área de criatividade, tem até
tema, assim, que fala que é o ócio criativo, né? Que a gente precisa do ócio, de estar parado para criar. Então, às vezes, a gente quer criar algum texto, um roteiro, não sei se acontece com você, você tá lá, não vai. Na hora que você tá tomando banho, vê o roteiro na cabeça. Você precisava afastar um pouco, né? Então, levando isso para a pediatria, né, como que isso influencia as crianças, né? Que elas não estão ociosas criando. Você deixa a criança parada lá, logo ela arruma uma coisa para brincar, ela inventa um carrinho, ela pega uma panela. Agora, se ela tá no celular, ela não tem esse estímulo de criatividade, né? Eu vi também que as crianças têm que ter um tempo de tédio, né? Que o tédio também é importante para elas, né? Sim, pra gente também. Na verdade, tem até uma síndrome, chama Síndrome do Mini Executivo. Que às vezes a gente quer ocupar todas as janelas de tempo dos nossos filhos com atividades, porque o mundo é produtivo, nós somos produtivos, então a gente se divide em várias jornadas. Eu faço consultório, eu trabalho... Ela me perguntou, onde você trabalha? Eu falei, onde você quer. É muita coisa, muito lugar. Mas a gente acaba reproduzindo isso para os nossos filhos. E a gente sabe que o cérebro da gente precisa dessa área verde, né? Assim, a gente não consegue ser produtivo o tempo todo. E a gente acaba tirando isso da criança quando a gente deixa ela muito exposta à tela. E para a gente lembrar, o cérebro da gente ele vai ter preferência para o que dá prazer, né? Então ela tá ali vendo aquele desenho que ela gosta. Geralmente a criança vai querer sempre o mesmo desenho várias vezes, porque isso vai dar previsibilidade, vai dar segurança e ela vai dar uma satisfação. Então ela vai ficar intolerante à frustração, ela vai ficar viciada naquilo, porque é como se fosse uma droga mesmo. Ela faz aquele exercício de ver aquele desenho, tem satisfação, a dopamina no cérebro, e aí ela vai ficar dependente de cada vez mais doses mais altas, um tempo maior daquele recurso, né? Então a gente faz um exercício assim, né? Então até os 2 anos nada de tela, depois dos 2 anos a gente vai dosar isso à medida da rotina. E aí como que a gente dosa? A gente pega as 24 horas do dia e coloca no papel quais são as atividades que a gente faz com aquela criança. Então, no começo da vida a gente dorme muito, né? Tem gente que queria dormir muito a vida inteira. Não mas... só no começo da vida. Não só. Mas, assim, tem gente até que não dorme, né? Tem gente que não dorme, é verdade. Mas a gente coloca essas 24 horas, separa o período de sono e tal, e aí a gente coloca o tempo de tela em pequenas janelas ali, pra gente ter uma visão geral de como que está sendo distribuído. Né? Quando você falou 5 horas de TikTok, é muito tempo, né? A gente está falando muito de criança pequena, mas e o adolescente? Que, às vezes, isso acontece, né? A gente está vendo um vídeo e aí hoje em dia tem uns anúncios no meio do vídeo, né? E aí, às vezes, são coisas que a gente, sem perceber, clica, né? E tem um desdobramento muito sério pro adolescente, por exemplo. Você quer ser mais feliz? Arrasta para cima aqui que eu vou te mostrar. E aí é uma coisa totalmente que não vai de encontro com a ideologia dos pais, daquela família. Então, a gente tem que pensar nisso e conhecer essa criança. Por que ele está se refugiando no quarto, naquela tela, ao invés de se conectar com essa família? Né? Eu acho que isso é a principal lição que a gente tem que ter. Por que eu estou buscando essa saída rápida para meu filho comer aqui, colocando uma tela na frente dele, e eu não estou querendo entender por que ele não quer comer? Às vezes é porque o ambiente da refeição é um ambiente tão tenso, todo mundo briga, todo mundo grita, ou é tão rápido que ele não quer estar ali. Né? Então, é sempre entender o porquê, né? Não só a superfície das coisas. E pensar também que essa criança vai crescer, né? Então, assim, se ela de pequena está sendo acostumado com isso, não adianta com 15 anos você querer que ele senta na mesa com você para conversar, né? Vai ser mais complicado. Vai ser mais complicado, não é impossível. A gente mesmo, eu não tenho o hábito de fazer atividade física, por exemplo. Eu vou mudar esse hábito. O cérebro da gente, ele funciona como uma floresta cheia de trilhas, né? Então, a trilha, quando a gente passa várias vezes por aquela trilha, ela vai ficando um trieirinho ali. Quando eu vou desbravar uma trilha nova, eu tenho que desmatar. O esforço é muito maior. Na criança, que a doutora falou, até os 7 anos, da questão da visão, a neuroplasticidade, que é a facilidade de criar rotas alternativas, é muito maior do que eu, né, que tenho 30 anos. Então,
é bom que a gente crie esses bons hábitos lá atrás. Mas não é impossível também criar novos hábitos depois de um tempo. Legal. E nós estamos com um quadro novo aqui também, né? Que é mitos ou verdades. A gente vai... Esse aqui é legal. Que nós vamos falar mitos ou verdade, é um bate e volta, que a gente joga aí, gente, mito ou verdade, aí vocês vão falar. Não julga a gente não, viu? A gente simplesmente falou, cara, todo mundo pensa isso, às vezes a pessoa não tem coragem de perguntar para um profissional, mas né, vamos perguntar aqui por vocês. Então pode começar aí, Yasmin. A primeira é, forçar os olhos quando se precisa de óculos aumenta o grau. Isso eu já escutei demais. Põe o óculos, menina, fica forçando, vai aumentar o grau. Muita gente fala isso. É verdade ou é mentira? Não, isso é mentira. Poxa, acabou com a minha infância. O nosso grau, ele é constitucional, né? É um conjunto aí do tamanho do olho com a curvatura da córnea, né? Com a curvatura do cristalino. Isso é constitucional. Durante o período de crescimento do olho, a gente pode interferir nisso, como, por exemplo, usando muito a visão para perto. Mas corrigir isso ou não interfere no grau. Então, do mesmo jeito que a gente fala, usa o óculos, que se você não usar, vai forçar muito, vai aumentar o grau. Não é verdade. E também, por outro lado, tem gente que fala assim, não vou ficar usando óculos muito não, porque eu vou acostumar, vou viciar, e aí meu grau vai aumentar. Também não é verdade. Viciar em óculos, né? As pessoas inventam cada coisa. Qualquer pessoa pode usar lente de contato. Também é um mito. Existem doenças oculares que são contraindicação para uso de lente, né? Então, pessoas que não têm uma inervação boa da córnea, né? Por exemplo, quem já teve herpes ocular ou quem tem diabetes, né? Que interfere na inervação. A lente de contato, a gente tem um pouco mais de cautela. Quem tem olho seco severo é uma contraindicação para a lente. Quem, por exemplo, tem profissões que é muito pó, né, muita poeira, que o tempo inteiro o olho está entrando em contato com sujidade, assim, também é uma contraindicação para usar lente de contato. Ou quem não consegue fazer, né, ter os cuidados adequados, fazer a higiene adequada da lente de contato. Por exemplo, por que a gente não passa lente para criança ou para adolescente muito novo? Porque ele não sabe cuidar dessa lente, né? Ele não vai lembrar que toda vez que ele mexe na lente, ele tem que lavar a mão, que ele não pode dormir com a lente, né? Como que tira e coloca a lente adequadamente. Então, pessoas que não têm como ter esse cuidado adequado, também a gente contraindica o uso da lente. Até adultos, né? Também teve aquela mulher que teve as 25 lentes tiradas de dentro do olho, né? Também essa não pode também usar lente. Não essa devia. também tem contraindicação. Vou jogar uma pro doutor agora. Doutora, colo vicia. Nossa, eu queria mesmo. Não vicia. Na verdade, conexão vicia, né? Então, quem não gosta de se conectar? A única forma do seu filho se conectar com você, quando ele não anda, né? Ou até quando ele anda mesmo, é o colo. E amor nunca vai fazer mal para ninguém. Eu brinco assim com a mãe, quando a mãe fala assim, as pessoas estão falando que é melhor eu não ficar deixando ele o tempo inteiro no colo, porque ele vai ficar manhoso e tal. Eu falo assim, olha, é melhor você dar colo para ele agora, que ele tem 6 meses, do que quando ele tiver 30 anos, né? Porque agora, com 6 meses, ele cabe no seu colo. Não é nem o problema, não é nem... 30 anos, ele já vai ter que, né? Então, assim, conexão não gera dependência. A conexão, ela gera independência. Então, ele tem que saber que ele tem um ninho para ele ser acolhido, e geralmente a gente é acolhido nesse ninho na infância, para depois ele voar, né? E conquistar o mundo. Acho que muita gente precisava ouvir isso, né? 30 anos já não cabe mais no colo, né? Doutora, óculos de sol precisa mesmo de proteção UVA e UVB? Precisa. Por isso que a gente não quer que use óculos comprado em qualquer lugar, né? A gente sabe que os raios, né, ultravioletas, eles são prejudiciais à saúde ocular. Eles causam doenças, né, como degeneração da mácula, induz uma catarata mais rápida. Existe até queimadura solar, né, por conta de raios ultravioleta. Então, o óculos precisa ter proteção. Até o próprio óculos de grau, as lentes, que são lentes compradas em locais adequados, elas também vêm com proteção UVA e UVB, mesmo não tendo cor.
né? Até mesmo porque a cor da lente não interfere no grau de proteção de raios ultravioleta. Né? A lente cinza, a lente marrom, a lente preta, é só uma questão de estilo, porque a cor da lente não interfere na proteção. Então, óculos sendo de grau ou sendo de sol, obrigatoriamente tem que ter uma lente que tem proteção. Todo mundo após os 40 tem vista cansada. É uma verdade. A vista cansada é o que a gente chama de presbiopia, né? Que é quando o cristalino ele perde essa capacidade de acomodar. Então, quando a gente é jovem, a gente consegue olhar para longe, para perto. Quando a gente está olhando para perto, o cristalino está acomodando. E ao longo da vida, ele vai perdendo essa capacidade. Então, depois de 40 anos, o cristalino de todo mundo vai perder a capacidade de acomodar. O que acontece é que os míopes, eles têm um excesso aí, né, um grau negativo, então, às vezes, eles não precisam de óculos para perto depois dos 40 anos, porque a própria miopia deles compensa esse grau que eles precisariam para perto. Agora, quem nunca teve grau nenhum, né, ou quem teve uma hipermetropia baixa durante a vida inteira e nunca usou óculos, depois dos 40, com certeza vai precisar usar para enxergar para perto. O braço vai ficar curto. Dormir do braço curto. Tem que sempre trazer para perto, né? Não, tá sempre curto. É verdade. sempre É que a minha perto. mãe, ela sempre faz assim, ó. É que ela é míope. É verdade. Levar pra longe, assim, nunca tem braço. Assim. Eu fiquei triste porque eu fiz refrativa, achei que nunca mais ia usar óculos. Não, ela só dura até os 40 anos, depois vai começar a usar de óculos para perto. Doutor, leite materno depois de 1 ano fica fraco. Essa é campeã também, né? Nossa. O leite materno, ele é igual aquele adesivo do McDonald's que tinha um tempo atrás, feito pra você. Especialmente, né? Era Sei. assim, feito... Quando você pede pra tirar alguma coisa, né, do sanduíche, ele vem coloca um adesivinho. Ele é feito para aquela criança naquela idade. Ele se transforma ao longo da vida da criança e ele tem todas as propriedades necessárias, né? É claro que com 1 ano de idade ele não é mais suficiente exclusivamente para aquela criança, mas ele pode ser usado. E tem mães que se sentem bem em continuar amamentando até os 4, 5 anos. Né? Eu acho ok. Né? Não é proibido. Mas a única coisa que ele não pode é substituir as refeições, porque nessa idade ele já tem que estar comendo o que a família come. Mas não, ele não fica fraco. Ele só deixa de ser suficiente exclusivamente. Doutora, pra gente terminar, alongamento de cílios faz mal pro olho? Faz mal pro olho. Só isso é polêmica, viu? Essa é polêmica. Mas o seu é natural, doutor? Não, mas esse é aquele alongamento que a gente tira e põe, né? Chegou em casa, arrancou, jogou fora e o dela tá muito bonito. Vou dormir. Eu ia falar, queria uma genética dessa. Não, aquele alongamento não, que esse é cílios cola postiços. mesmo, A extensão de cílio, isso, né? Extensão de cílio. É polêmico, mas é prejudicial. Até porque, quando você faz a extensão, eles te recomendam a não lavar, né, friccionando muito os cílios, até para não arrancar a extensão. E a gente precisa da higiene dos cílios, igual a gente precisa da higiene dos dentes, né? Aquele cílio que não é higienizado, ele acumula secreção, né? Ele acumula o que a gente chama de blefarite. Aquilo piora o olho seco, causa alergias oculares, então o olho está sempre irritado, o olho está sempre vermelho. E, além disso, são usados compostos químicos ali para fazer a própria extensão. Então, isso corre o risco de cair no olho, né, e ser prejudicial para a córnea, trazer infecções para a córnea, né, alergias oculares são muito frequentes com extensão de cílios. Então, assim, do ponto de vista oftalmológico, não é recomendado fazer essas extensões que ficam muito tempo, né. Eu tenho mais uma também, da maquiagem, né? Porque a gente viu o caso daquela blogueira recente que passou um produto no cabelo. Você viu isso? Vocês viram isso? Choveu, ela passou uma pomada no cabelo, choveu. A doutora até comentou no Instagram, né? Choveu e escorreu pros olhos e ela ficou cega. Ela ficou cega. Mas sim, produto químico, né? Não, então, é uma pomada. É um produto que ela comprou, tipo, assim, sem falar de marca, mas numa loja dos cosméticos, entendeu? Então, assim, maquiagem também pode ser a mesma coisa, né? Eu imagino que tenha maquiagem que
possa prejudicar mesmo. Sei lá, uma sombra que foi feita Se a pessoa para tiver os uma olhos, alergia mas que... ainda a algum composto, deve ser mais agravante. Toda maquiagem, né, ou qualquer coisa que você vai usar no rosto, perto dos olhos, tem que ser testado para a área dos olhos, né? Porque a córnea e a conjuntiva são muito sensíveis. A córnea é a região mais inervada do corpo inteiro, né? Com maior número de terminações nervosas. Então, qualquer coisa que acomete a córnea dói muito. E, além disso, a córnea ela é transparente para a luz poder passar e atingir a retina. Então, alguma coisa que cai na córnea altera o metabolismo da córnea, ela acaba opacificando e a luz não entra. Então, a pessoa para de enxergar. Foi o que aconteceu com a blogueira, né? Ela teve uma queimadura química, a córnea dela sofreu uma queimadura por conta do composto químico que caiu. Por isso, ela referiu uma dor, assim, desesperadora. E, além disso, a córnea dela ficou opacificada pela queimadura. Ela foi tratada, a visão voltou ao normal, mas acontece caso da visão também não voltar ao normal. E teve também alguns casos de, né, na época da pandemia, que eu ouvi falar muitas crianças com álcool em gel, né? Que tiveram acidente. Isso. Limão, a gente vê falar muito de limão cai no olho. Antigamente o povo pingava limão, achava que o olho ficava verde, né? Nossa! E aí, queimava o olho, né? Meu Deus. Receitas da avó. Minha avó, eu falo isso porque minha avó, eu tinha muita sinusite quando criança. Minha avó, eu tenho que contar isso, coitada. Avó, beijo. Ela sempre assiste. Aí, tem que falar isso. Eu tinha muita sinusite. Minha avó pegou e trouxe uma garrafada de gel de anica e tacou no meu olho. Que ela disse que era pra passar, mas era pra passar em volta. Ela tacou dentro, assim. Nossa, eu senti muita dor. Eu lembro, eu era criança. Eu lembro de correr na casa com dor no olho. Meu Deus, meu olho. Aí tá lá. Mas estou viva, avó. Até acho que o Dr. Ronaldo vai saber falar sobre isso. O povo tinha um ditado popular antigamente, o povo falava que passar leite de peito no olho curava, tipo conjuntivite, qualquer coisa. Tudo é leite de peito, assim. Aí, ouvi dizer que leite de peito resolve a obstrução do canal lacrimal. Obstrução do canal canal muito comum. Então, aí chega a criança, assim, não, ela tá com conjuntivite, mas eu passei leite de peito e não funcionou, assim, e nem vai, né? Como não funcionou? É a mesma coisa pegar o whey e jogar no olho, porque tem proteína, lipídio, carboidrato. Aí eu vou fazer aqui agora a última pergunta, que é a pergunta aqui dos bastidores, que é a pergunta da editora, que você vai entender o porquê. Óculos escuro estraga a capacidade de ver a cor real das coisas? Eles não estão preocupados com a córnea, eles estão preocupados na qualidade do serviço. É assim que funciona. Entendeu? Eles querem saber se óculos escuro atrapalha a capacidade de ver a cor real das coisas. O óculos escuro, ele pode mudar ali a cor, né? Tem gente, por exemplo, que tem muita sensibilidade à luz. A gente coloca uma lente, né, mais acinzentada para diminuir a luminosidade e melhorar essa queixa da pessoa. E a cor que a gente enxerga é muito dependente da quantidade de luz que está incidindo sobre aquele objeto. Então, por exemplo, você vê uma árvore. À noite, ela parece ter uma cor, de dia ela parece ter outra cor. Então, a cor que a gente vê depende muito da iluminação que está incidindo sobre aquilo. Então, a lente do óculos muda mesmo a cor que a gente enxerga. Até existem óculos para, por exemplo, pessoas daltônicas, né? Que têm lentes coloridas para auxiliar a pessoa a enxergar aquela cor. Mas você acha que se ficar usando óculos escuro, isso pode, tipo, acostumar o olho a ver de certa forma ou não? Não, isso não. A nossa pode ficar descansado. O problema é quando você está usando o óculos. É só quando está usando. Porque a nossa capacidade de enxergar a cor é dependente de células da retina que são feitas para enxergar cores, né? A gente tem célula que enxerga a cor vermelha, a cor verde, a cor azul, e todas as cores que a gente enxerga é uma mistura dessas cores primárias. Isso é genético. Tem gente que não enxerga cor, mas é de origem genética. Então, usar o óculos não vai interferir nisso. Na hora que você está usando, isso pode mudar a cor que você enxerga, mas depois você tira, a visualização de cor volta ao normal que você tinha, o basal. Bacana. E agora, para a gente finalizar, eu queria perguntar para vocês se tem alguma coisa que vocês acham que eu deveria ter perguntado para vocês e eu não perguntei. Você fala, poxa, isso é muito importante, elas deveriam ter me perguntado e passou batido. Tem alguma coisa aí que você acha? Doutor Ronaldo? Nada. Nasce uma mãe. Foi Acho que a gente completo. tocou tudo, né? Mas tem uma frase
no Insta do Dr. Ronaldo, que aparece aí pra vocês, que é Nasce Mamãe, Não Nasce uma uma culpa, culpa. né? É isso mesmo? Não nasce uma culpa. Nasce, mas... O objetivo é esse, né? Trabalhando pra isso todos os dias. Exato. Gente, muito obrigado pela participação Obrigada de a vocês vocês. aqui. Obrigada, Yasmin, Obrigada também eu, por foi estar muito aqui. divertido. E dizer que foi um prazer enorme receber vocês aqui. A porta está sempre aberta. E eu tenho uma lembrancinha para vocês aí, as nossas canequinhas da MyClinic para levar para casa. Bom que eu já dou spoiler, né? Poxa, eu dou a caixa fechada. Dá um devia- presente, É, tem que falar um muito presente. obrigada. Obrigado. já vou dando de Muito obrigado. Adorei o spoiler. bate-papo, foi ótimo. Aprendi muito com o Dr. Ronaldo aqui também. Eu também aprendi muito com a doutora. Foi ótimo, obrigada. Ótimo, obrigada. Gente, obrigada. Então é isso. Até o próximo episódio. E só uma coisa, qualquer dúvida, observação, se tiverem mais perguntas para eles, pode deixar aqui nos comentários também, que depois nós vamos fazer outro bate-papo aí. E antes de ouvir a avó também, consulte o médico. Consulta o médico, gente. Nada de leite de peito, Gel de arnica. Nada. Consulte Evita. o médico. Essa é a dica do dia. Se saiu daqui sem saber nada, consulte o médico. Consulte o Só isso já valeu.